Olá, começa agora mais uma edição do Frutas SA. Aqui a gente traz as questões mais importantes para os fruticultores brasileiros. Segue a gente nas redes sociais, @AgroMaisTV. O sabor e a qualidade do azeite brasileiro estão conquistando o paladar do mundo. Uma empresa familiar do Rio Grande do Sul, nascida em Viamão, fez história e superou gigantes centenários. Estamos falando da Estância das Oliveiras, que saltou para a terceira posição no ranking global das marcas de azeite extra virgem mais premiadas do mundo. Com 113 prêmios internacionais somente em 2025, superando marcas centenárias da Europa, a Estância das Oliveiras eleva o Brasil à posição de sexto país mais premiado do mundo. Para entender o segredo por trás do azeite Coratina, um dos destaques do ranking, e o que significa essa conquista para o futuro da olivicultura nacional, a gente recebe Rafael Goelzer, que é sócio-diretor da Estância das Oliveiras. Rafael, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação. Olá, Bruno, uma satisfação estar aqui participando do AgroMais com todos os telespectadores. Rafael, a gente, com grande orgulho, a gente fala dessa premiação, de estar aí entre os 3 azeites mais importantes do mundo. Eu queria que você falasse, assim, primeiramente, como é que foi receber a notícia que vocês estavam entre os 3 com esse azeite, os 3 melhores do mundo, o resultado aí de um trabalho que eu tenho certeza que foi muito árduo, mas que foi perseverante. Perfeito, Bruno. Foi uma felicidade muito grande a gente trazer essa grande conquista para o Brasil, né? A Estância das Oliveiras, ela começou a produção dela em 2019, então muito recentemente. Tu colocaste muito bem ali na abertura. Para os telespectadores terem uma ideia, né, a gente está competindo com produtores seculares, produtores que têm 300, 400 anos de experiência em produção em países que têm produções milenares, como na Grécia, por exemplo, como em Portugal, como na Espanha, como na Itália, como em tantos lugares no mundo que são referência em produção de azeite. Essa conquista foi muito grande, a Estância das Oliveiras ela já vem se preparando sempre com foco em produção de altíssima qualidade de azeite. O nosso grande objetivo não é quantidade de azeite produzida, mas sim uma qualidade de classe mundial. É isso que a gente quer. E nós vínhamos alcançando e galgando posições no ranking. Para o pessoal ter uma ideia, em 2022 foi a primeira vez que a gente esteve no ranking mundial. Nós tivemos em 59º lugar, 59ª marca mais premiada do mundo em 2022. Em 2023... nós fomos a primeira marca brasileira a atingir o top 10. Nós ficamos como a 9ª marca de azeites mais premiado em 2023. O ano passado, em 2024, a gente subiu para os top 5. Ficamos em 5ª marca de azeites mais premiado. E agora, de fato, estamos em cima do pódio como a 3ª marca mais premiada do mundo. Então é interessante também essa questão da marca mais premiada, porque ela representa o conjunto da obra. Ela representa a qualidade dos 7 azeites que nós produzimos na safra 2025. Nós produzimos de 7 diferentes azeites, 3 monovarietais, 4 blends. Para o pessoal entender melhor, o monovarietal é quando a gente utiliza apenas uma azeitona na sua produção, como tu bem disse, o Coratina, por exemplo, é um monovarietal da variedade Coratina, que é uma variedade de azeitona italiana. E os blends são cortes de diferentes tipos de azeitonas, ou seja, a gente utiliza diferentes tipos de azeitona para produzir um único azeite. O blend exclusivo, que é um dos nossos blends mais premiados, ele utiliza, por exemplo, 3 azeitonas, Arbequina e Arbosana, que são 2 azeitonas espanholas, e Coroneik, que é uma azeitona grega. Então essa conquista foi uma consagração, já que ela não representa apenas um produto, mas representa, sim, o conjunto dos 7 azeites produzidos na safra 2025. E quando a gente fala do azeite Coratina, que aí foi um dos grandes destaques dessa premiação, o que a gente pode trazer para a gente ter uma ideia do que ele tem de especial, essa característica? Você falou que ele é de uma azeitona só, mas a gente sabe que tem a questão do aroma, do sabor, da acidez. O que fez, na verdade, ele ser tão bem avaliado? Perfeito, grande pergunta. Eu acho que nos oportuniza também trazer o que os avaliadores analisam
nos concursos mundiais de azeites. Né? Interessante salientar que esses concursos todos internacionais, eles são concursos homologados pelo EVO World Ranking. O que é o EVO World Ranking? É Extra Virgin Olive Oil World Ranking, que é o ranking mundial dos azeites. Então eles têm normas internacionais. Por exemplo, algumas normas, a avaliação é sempre feita às cegas. E o pessoal vai se perguntar, como assim às cegas? Né? Será que o juiz utiliza uma venda? Não, na realidade ele não tem nenhuma informação relacionada àquele azeite que ele está degustando. Ele não sabe que esse azeite é brasileiro, ele não sabe que é produzido pela Estância das Oliveiras, ele não tem nem mesmo contato visual com a nossa garrafa. Ele recebe o copo de avaliador internacional de azeites, que é um copo de cristal azul, e um código sobre aquele azeite. Ele está avaliando o azeite 52YH. E ele vai, por exemplo, né, ele recebe sempre um código. Ele vai avaliar esse azeite de duas formas, olfativa e gustativa. O que faz com que um azeite galgue pontuações elevadas em um concurso internacional? Basicamente, são duas questões. Uma questão é a complexidade desse azeite. Quantas notas de sabor aquele azeite consegue atingir? E o segundo ponto é que esse azeite ele tem que ter 0 defeito. Se ele tiver um defeito sensorial, automaticamente ele é desqualificado da competição. Azeites espetaculares alcançam até 7 notas diferentes de sabor, de paladar. Os nossos azeites no concurso internacional, e o Coratina é um exemplo disso, alcançam de 12 a 14 notas de sabor. Imaginem, é uma explosão de sabores dentro de uma única garrafa. E o pessoal deve estar se perguntando, mas será que esse azeite com aquelas infusões que tu coloca, com pimenta, com limão siciliano? Não. Esse azeite ele é o néctar da azeitona. Ele é o azeite extra virgem. Ele é o azeite mais puro que existe. E a qualidade desse azeite, ela vem do nosso processo produtivo dentro da Estância das Oliveiras. E como é que é esse processo produtivo? Já que a gente entrou nesse assunto, como é que é o processo produtivo da Estância das Oliveiras? Como é que vocês fazem tudo isso para que chegue dessa produção e chegue no produto final com toda essa qualidade que você citou? Excelente, até porque também oportuniza a gente a falar um pouquinho mais da produção do azeite de oliva, que, no geral, ele é um ambiente desconhecido para a maior parte dos consumidores, né? Existem mais de 2.000 variedades de azeitonas no mundo, imaginem. A gente pode dividir elas em 3 categorias. Azeitonas para produção de azeite de oliva, azeitonas em conserva, que são aquelas azeitonas que a gente utiliza para aperitivo, por exemplo, para comer ela a granel, e azeitonas de dupla aptidão, que podem ser utilizadas tanto para produção de azeite de oliva quanto para a produção de azeitonas em conserva. No nosso caso da Estância das Oliveiras, a gente foca na produção apenas de azeitonas de produção de azeite de oliva de classe mundial, ou seja, as melhores azeitonas do mundo são produzidas aqui na Estância das Oliveiras. Qual é o cuidado que a gente tem? É o cuidado desde a muda da planta, árvore a árvore, com relação à sanidade desse pomar, a escolha do sistema de plantio, ou seja, hoje a gente utiliza um sistema de plantio que é quase o dobro do distanciamento de árvores do que a Europa utiliza. Para quê? Para trabalhar com a natureza como nossa aliada. Por quê? Nós temos uma temperatura alta no Brasil, uma umidade alta também, e isso tem uma possibilidade de aumento de propagação de fungos, por exemplo. Ao invés de eu colocar fungicida no meu pomar, eu utilizo o sol como meu aliado para combater os fungos. Só que o sol ele só consegue trabalhar ao meu favor se eu possibilitar que ele chegue até a totalidade da sua árvore. Então a gente distancia mais as árvores para exatamente haver essa insolação que combata essas pragas que normalmente se utilizariam defensivos, e no caso da Estância das Oliveiras a gente utiliza a natureza como aliado. O segundo ponto é com relação à escolha do ponto de maturação da fruta. Quando eu vou colher a azeitona? Na Europa, grande parte dos azeites eles são colhidos com azeitonas mais maduras. Nós, na Estância das Oliveiras, a gente opta por fazer uma colheita precoce, ou seja, com azeitonas mais verdes. Por que a gente opta pela colheita precoce? Tá? Se eu colhesse com azeitona madura, como os europeus em geral fazem, eu produziria de 30% a 40% mais azeite. Ou seja, eu teria uma quantidade muito maior de azeite. Mas a qualidade desse azeite ela não seria tão elevada. Porque as duas coisas que o consumidor quer quando ele adquire uma garrafa de azeite, ela seria reduzida com a azeitona madura. Quais são essas duas coisas? Uma delas,
as notas de sabor, que é o que eu trouxe sobre a complexidade, né? As notas de sabor que esse azeite alcança, o consumidor quer para agregar valor ao sabor da comida que ele está utilizando, para fazer toda a composição de alimentação que ele vai utilizar aquele azeite de oliva. E o segundo ponto é a saúde dentro da garrafa, que vem da dieta mediterrânea, que vem dos polifenóis e antioxidantes que estão dentro da garrafa. Quando eu faço a colheita precoce, como a gente realiza na Estância das Oliveiras, eu elevo os polifenóis e antioxidantes, que é a saúde dentro da garrafa, para a estratosfera, ou seja, ele se torna um produto essencialmente medicinal de fato, como deve ser o azeite de oliva extra virgem. Então, essa questão do ponto de colheita, o segundo ponto é a escolha da forma da colheita. No nosso caso da Estância das Oliveiras, a gente realiza a colheita manual. Nós temos equipe própria da Estância das Oliveiras para realizar a colheita. A gente não trabalha com sistema de safristas, por exemplo. Nós temos equipe própria da Estância para fazer essa colheita. E por que ela é feita manualmente? Para manter a integridade da azeitona. Ou seja, quanto mais íntegra, quanto menos batida essa azeitona chegar ao lagar, o lagar é o local onde se faz a extração do azeite, assim como na vinícola se produz o vinho, no lagar se produz o azeite de oliva. Então, quanto mais íntegra essa azeitona chegar no lagar, melhor vai ser a qualidade desse azeite. E também, enquanto menos tempo essa azeitona chegar no lagar após a sua colheita, melhor vai ser. Quando a gente colhe uma azeitona, a gente liga um cronômetro. Tu tens 24 horas para produzir o azeite de oliva se tu queres uma qualidade alta. Quanto menor for esse período de intervalo, melhor é o teu azeite. O nosso período de intervalo na Estância das Oliveiras varia de 2 a 3 até 4 horas, ou seja, é quase just in time. A gente está colhendo no pomar, levando para o lagar, fazendo a extração do azeite e tirando o néctar da azeitona. Na Estância das Oliveiras a gente só produz azeites de oliva extra virgens. A gente não utiliza depois o bagaço da azeitona para a produção de produtos de segunda linha relacionados ao azeite de oliva. Então, o nosso foco é qualidade. Então, o que faz com que a gente produza esses azeites tão diferenciados é basicamente esse trato cultural relacionado à produção do azeite, que é o fator humano, né? É todo esse cuidado árvore a árvore, essa questão no lagar. Nós temos o André Goeuser, que é o meu irmão, que é mestre de lagar. O que é o mestre de lagar? Ele tem a formação de mestre de lagar na Itália e avaliador internacional de azeites. O mestre de lagar seria o que faz o mestre cervejeiro na cerveja, o enólogo no vinho, por exemplo. É o responsável por criar os blends, por escolher o ponto de colheita da azeitona. Então, esse processo, desde a colheita e dentro do lagar, feito pelo nosso mestre de lagar, é o fator humano. E o segundo fator que tu trouxe bem na tua fala, que é a questão do fator do terroir da nossa região. Nós estamos localizados no município de Viamão, ele fica só a 28 quilômetros de Porto Alegre, na região da Estância Grande, que é uma região que tem um terroir muito peculiar dentro de Viamão. Uma altitude de cerca de 110 metros acima do nível do mar, uma proximidade de 60 quilômetros com o litoral e com uma predominância de ventos litorâneos, trazendo uma maresia para a nossa região, que traz uma característica diferente de terroir também. E, além disso, o solo, a umidade, a chuva, a temperatura, tudo isso influencia para essa produção de altíssima qualidade. Então, não existe uma bala de prata, que nós possamos dizer que seria o fator mais determinante relacionado a essa produção, mas sim, existe uma complexidade de fatores que, combinados com o cuidado que nós temos relacionado e a obsessão que nós temos relacionado à qualidade produtiva, a gente chega nesses produtos que são reconhecidos mundialmente. Olha, Rafael, deu até vontade assim, de experimentar agora esse azeite aí, mas espero experimentar em breve, porque assim deu água na boca. Eu vou pedir um minutinho, porque a gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente volta já já. Já estamos de volta com Frutas S.A. Segue a gente aí nas redes sociais, @AgroMaisTV. A gente continua bate-papo por aqui com o Rafael Goeuser, que é sócio-diretor da Estância das Oliveiras. Rafael, a gente estava falando do sabor, né, de todo o trabalho que vocês fazem para poder manter a qualidade da azeitona, né, para conseguir extrair o melhor que essa azeitona pode trazer e, por isso,
isso se reflete em todos esses prêmios que vocês ganharam. Vocês ganharam 113 prêmios ao longo de 2025, né, com a Estância das Oliveiras. A marca tem se consolidado no mercado por essa qualidade. O que representa para vocês, né? Assim, acredito que quando vocês olham para todos esses prêmios, é um esforço, um trabalho, uma dedicação e, assim, um orgulho de poder, né, ver o resultado de um trabalho, de uma dedicação, olhar para o produto não só como o azeite propriamente dito, mas olhar para aquilo e enxergar todo o caminho que foi para poder chegar ali, né? Perfeito, Bruno. É um legado de família, né? Meu pai começou um negócio, é o fundador, o Lucídio, lá atrás, com um objetivo muito claro. O objetivo dele não era um objetivo comercial, quando a gente começou há mais de 20 anos a plantação, inicialmente pequena, de azeitonas para produção de azeite de oliva. Na época, o meu pai tinha como objetivo produzir um azeite honesto para minha família. A ideia dele era consumo familiar, porque ele trabalhou muito tempo em comércio exterior, ele viajava o mundo e experimentava azeites maravilhosos. E ele chegava no Brasil, era uma decepção atrás da outra, porque nós não tínhamos azeites produzidos no Brasil na época, e os azeites que chegavam importados eram de baixíssima qualidade. E ele, como bom empreendedor, ele decidiu na época produzir o seu próprio azeite. Eu vou parar de reclamar e vou produzir um azeite honesto para minha família. Em 2019, nós decidimos compartilhar com mais pessoas essa experiência de ter um produto diferenciado na mesa. Esse foi o grande mote de início do trabalho da Estância das Oliveiras. E com relação às premiações, nós em 2019, quando a gente lançou o primeiro azeite ao mercado, nós já tínhamos uma noção de que eles eram de qualidade muito diferenciada. O meu irmão, que tinha a formação dele de mestre de lagar na Itália, o André, já fazia essa avaliação. Mas claro que a nossa avaliação ela não era uma avaliação isenta, já que nós estávamos emocionalmente voltados para o negócio também, é uma paixão nossa. Então nós tentamos na época contratar os grandes avaliadores internacionais de azeites para nos darem um feedback relacionado a essa produção. Só que o valor que nós recebemos de orçamento ele foi impeditivo. Então nós pensamos assim, como é que eu posso ter a avaliação desses mesmos avaliadores internacionais, que são os mais renomados do mundo, porém sem esse custo? E daí surgiu a ideia de começar a participar dos concursos internacionais mundiais homologados. E no primeiro ano que nós participamos, em 2019, nós lançamos o nosso azeite para 2 premiações somente, porque o nosso objetivo era receber a avaliação deles. Mesmo que tu não receba uma medalha numa premiação internacional, eles te enviam um documento com uma avaliação do teu azeite. E era esse o objetivo, a gente queria saber se nós estávamos no caminho certo, se nós precisávamos fazer alguma correção ou não. Só que ao invés de vir só a análise, vieram medalhas já no primeiro ano. E nós olhamos, opa, existe aí algo muito diferenciado. E nós começamos a submeter o nosso azeite a diferentes concursos internacionais. Qual é o nosso grande objetivo relacionado aos concursos internacionais? Tu bem comentou. Nós conquistamos na safra 2025 mais de 113 concursos mundiais. Desde 2019, nós já temos mais de 250 premiações nos mais renomados e importantes concursos mundiais de azeites nos 5 continentes. Só que qual é o nosso grande objetivo? Não é acumular medalhas. Porque se eu quisesse ganhar medalha, eu só mandaria o meu melhor azeite, eu escolheria um melhor azeite e mandaria só esse azeite para os concursos internacionais. O que nós temos feito? Nós mandamos todos os nossos azeites produzidos na safra. Porque o nosso grande objetivo é a avaliação da produção. Eu quero saber, será que todos os meus azeites eles estão com uma qualidade diferenciada? Será que eu posso melhorar o desenvolvimento de alguns desses azeites? A nossa grande surpresa, e aí sim veio uma felicidade imensa, é que os 7 azeites têm desempenhado nos concursos resultados inacreditáveis. Para os telespectadores terem uma ideia, dos 10 azeites mais premiados do mundo em 2025, brasileiros, dos 10 azeites brasileiros mais premiados do mundo em 2025, os 7 primeiros são da Estância das Oliveiras. São os 7 azeites que nós produzimos na safra 2025. Nós só produzimos 7 azeites, enviamos para a competição os 7, e eles ficaram como os 7 azeites mais premiados do Brasil nos concursos mundiais. Então isso traz uma responsabilidade enorme, mas também traz uma emoção muito grande. Meu pai, quando ficou sabendo relacionado ao ranking, se emocionou muito, meu irmão André, todos nós, porque é um trabalho muito árduo, é um trabalho de família, é um trabalho que exige uma equipe apaixonada.
é um trabalho onde a gente está descobrindo a olivicultura no Brasil. É uma atividade muito recente, como eu disse, por exemplo, existem 2.000 variedades de azeitonas, quais que vão produzir aqui é tentativa e erro. Nós iniciamos lá atrás, há mais de 20 anos, plantando 35 variedades. Das 35 variedades, 8 se desenvolveram bem, as outras não. Agora a gente está testando mais 12 variedades de azeitonas diferentes. E por que a gente testa mais variedades e não trabalha só com aquelas que a gente sabe que produz bem? Porque nós queremos trazer uma experiência para o consumidor. A gente quer trazer diferentes tipos de azeitonas, porque cada azeitona tem uma característica diferente relacionada ao paladar. Por exemplo, a Coratina, que tu comentaste, que foi a Coratina, nossa Coratina, foi a Coratina mais premiada do mundo no ranking mundial. Ele é um azeite muito mais intenso, ele é um azeite com níveis de picância e amargor mais intensos. Então, ele é mais adequado para carnes, carnes de caça, carnes mais intensas. Se a gente comparar, por exemplo, com a Arbequina, que é uma variedade espanhola, o nosso Arbequina ele ficou como o terceiro azeite Arbequina mais premiado no mundo. É uma variedade da Espanha, ele é muito mais leve, ele é um azeite mais frutado, que normalmente tu utiliza com pratos mais leves, com sobremesas. Então a gente quer trazer diferentes experiências sensoriais para os clientes quando a gente oferece diferentes tipos de azeitonas e azeites. E todo esse trabalho de vocês resulta em colocar o Brasil no 6º lugar do ranking mundial de produção de azeite, de premiação. E essa ascensão é um movimento que, isolado, indica uma tendência de excelência em toda essa cadeia produtiva nacional do Brasil. Com certeza é um indicativo de excelência em toda a cadeia produtiva no Brasil. Nós temos azeites maravilhosos no Brasil. O pessoal que está nos ouvindo, olha, Rafael, quais são as dicas que tu pode me dar se eu estou na frente da gôndola do supermercado e tenho que escolher um azeite? Ó, peguem a caneta que eu vou dar as dicas de ouro, tá? A principal dica é: olhem a safra do azeite. Por quê? Porque o azeite, quanto mais fresco e jovem, melhor ele é. Ou seja, quanto mais consumido próximo da data da sua extração, melhor ele é. Só que a data de invase no Brasil é uma data que é a fracionamento daquele azeite. Ele pode estar guardado no tanque há anos e eu invasei hoje, a data de invase vai ser hoje. Então tu tem que olhar a safra do azeite. Mas a dica de ouro relacionada ao azeite mais jovem é o azeite que é produzido próximo a ti. Então, sempre que tu estiveres na frente da gôndola, tenta adquirir, tenta buscar azeites que são produzidos mais próximo da onde tu está consumindo. Ou seja, no Brasil, azeites brasileiros. Nós temos azeites produzidos em Minas Gerais, em São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina. O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional, ele representa mais de 70% da produção do azeite de oliva. E todos esses estados que eu comentei, todos esses produtores são comprometidos com a qualidade e vêm alcançando não só azeites maravilhosos, mas azeites que também têm se destacado nos concursos internacionais de azeites. Quando a gente olha para esse hábito do consumidor de poder consumir o azeite, porque normalmente a gente não tem total, talvez, costume de talvez saborear o azeite, né, de uma forma, né, como a gente faz no petisco, na própria azeitona, né? Então a gente é muito utilizado na salada, na produção de alimentos, então a gente não utiliza ele como se fosse um petisco para saborear aquele azeite. Como é que, de que forma que a gente, tendo toda essa visibilidade dos azeites premiados, a gente conseguindo produzir azeite no Brasil de qualidade, porque isso a gente não tem dúvida, a gente está provando isso dentro desses concursos internacionais, né, todo esse reconhecimento global. Como é que isso pode impactar o consumidor brasileiro que ainda não tem esse hábito de consumir azeites, a consumir, a poder entender um pouquinho melhor, né, de como que a gente deve saborear esse produto? Perfeito, isso também vem da quantidade de azeite que a gente consome per capita no Brasil. Se a gente comparar para outros países, o consumo brasileiro per capita de azeite de oliva por pessoa, ele varia ali de 400 a 500 ml por ano. Comparado à Europa, imaginem, na Europa a média de consumo varia de 12 a 14 litros per capita por pessoa por ano. Por que o europeu consome tão mais azeites que o brasileiro? É porque o brasileiro não tinha acesso a azeites jovens. Então a gente utilizava basicamente na salada, e eu brinco sempre, para ajudar a engolir a salada. Não era nem para trazer um grande sabor, porque esses azeites que são mais guardados, azeites
com mais tempo de guarda, azeites mais velhos, eles perdem as notas de sabor ao longo do tempo e perdem também os polifenóis e antioxidantes, que é a saúde dentro da garrafa, que são as duas coisas que a gente quer quando consumidor. Quando tu tem azeites mais jovens, automaticamente tu muda a forma de tu consumir, porque tu vai utilizar ele no prato de salada, tu vai utilizar ele no prato principal, tu pode utilizar ele na sobremesa. E os europeus utilizam muito isso, por isso que eles têm um consumo muito maior. E com certeza a gente vai fazer uma migração de consumo no Brasil relacionado a azeites de oliva. Os azeites europeus que antes mandavam azeites de baixíssima qualidade já estão percebendo também que eles estão com concorrentes fortes internos, que estão produzindo azeites maravilhosos e a partir disso estão selecionando azeites de um pouco melhor qualidade para mandar para o Brasil e existe mercado para todo mundo. A questão é, o azeite de oliva é a opção mais saudável para tu utilizar na tua alimentação. Existe um mito relacionado à cocção. O azeite de oliva não pode ser utilizado para cozinhar alimentos, porque ele muda a sua molécula ou pode se tornar um problema para a saúde. Isso é um mito, não existe isso na prática. O azeite de oliva é a principal e a mais saudável opção que tu tens de gordura para utilizar dentro da tua alimentação, em qualquer momento da alimentação. Então, sim, existe uma migração relacionada ao consumo de azeite de oliva de maior qualidade. Existem novos consumidores, a gente trabalha muito na Estância das Oliveiras com olivoturismo. O que é olivoturismo? É a experiência turística de visitação. Nós estamos só a 28 quilômetros de Porto Alegre, então nós somos a fazenda de olivicultura mais próxima de uma capital do Brasil. Então a gente recebe muitos turistas e muitos deles chegam ali e falam, não, eu vim por causa da gastronomia, nós temos almoços temáticos em homenagem a regiões produtoras de azeite, nós temos churrasco em fogo de chão em homenagem ao Rio Grande do Sul, violinista no pôr do sol, piquenique. Eu vim por causa disso, porque eu não gosto de azeite de oliva. Mas quando ele faz a visita e faz a degustação dos nossos azeites de oliva, esses mesmos clientes saem com 2, 3 caixas de azeite de oliva. Por quê? Porque ele não gostava daquilo que ele tinha experimentado, que era o azeite velho, o azeite guardado, o azeite com ranço, o azeite que não trazia saúde para a família dele. E a partir do momento em que ele conheceu o azeite jovem, o azeite de qualidade, o azeite que agrega valor com notas de sabor, e o azeite que é um produto essencialmente medicinal, ele começou a consumir. Então nós temos aí uma migração também, não só em âmbito de maior consumo de pessoas que hoje já consomem o azeite de oliva de forma mais específica para saladas, por exemplo, ampliando para outros pratos, quanto também pessoas que antes não consumiam e agora começam a consumir azeite de oliva. Muito bem, Rafael, eu quero te agradecer e dizer que eu fiquei super curioso para conhecer essa experiência gastronômica envolvendo o azeite e experimentar o azeite de vocês aí para poder entender um pouco desse sabor e tudo que tu trouxe para a gente. Muito obrigado pela participação aqui no Frutas S.A. Até a próxima. Muito obrigado, Bruno. Uma satisfação estar falando com vocês no Frutas S.A., no AgroMais. E eu vou te mandar aí para o AgroMais o nosso azeite que ganhou o campeonato para vocês poderem experimentar toda essa qualidade e depois nos dar um feedback sobre a análise de vocês. Combinado então. Muito obrigado mais uma vez. Bom, gente, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E se você quiser assistir essa e outras edições do Frutas S.A., é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até a próxima. Tchau, tchau.